faço, que tem muito da minha formação, a maior parte dela. Então, fiquei muito contente de retornar, de andar por esses corredores de novo, ver pessoas conhecidas, estar com a professora Gabriela também dividindo esse espaço. A professora Gabriela, que já foi supervisora dos meus estágios, a gente já escreveu artigos juntas também, então é uma parceria bem importante nessa formação, então bem contente com isso. Também agradecer a organização da Semana Acadêmica, que planejou, né, as mesas e fez o convite, mais nominalmente pela Isabela, mas todos os outros, né, da Semana Acadêmica que estão organizando, então agradeço o convite. Eu também vou falar um pouquinho desse meu percurso, até foi um pedido assim mesmo, né, dos alunos da organização, justamente por eu também vir desse espaço, apesar de, até estava comentando com a professora Gabriela, de que parece que faz tanto tempo que eu saí desse espaço, porque muitas coisas aconteceram nesses últimos meses, assim, a entrada tanto no mestrado quanto na iniciação na clínica, então parece que já faz muito tempo, mas fazem poucos meses, né? Então, o meu percurso ele foi muito forjado por essas discussões entre psicanálise e educação. Num primeiro momento, eu estava partindo mais das discussões entre psicanálise e infância, então comecei uma escrita muito iniciada nessa interlocução entre psicanálise e infância, e aí a educação foi surgindo durante a formação, principalmente com a minha iniciada assim, na prática mesmo, dentro de uma escola onde eu trabalhei 2 anos, e a partir dessa experiência dentro de uma escola, onde eu trabalhava especificamente com uma criança, acompanhava uma criança que tinha diagnóstico de autismo, mas eu pude captar também outras questões em volta, em torno disso, desse espaço, e foram dessas experiências práticas também que eu pude escrever muito sobre isso, fazer essa interlocução com a educação e a psicanálise, foi onde surgiu inclusive o artigo que a professora Gabriela escreveu em conjunto, assim, né, comigo e com o professor Fabiano também. Então, a partir muito do que eu escrevi sempre partiu dessa prática, dessas interlocuções que foram acontecendo. Então, o meu TCC também, que foi publicado esse mês, agora numa revista de educação, também tem muitas questões envolvidas em torno da psicanálise e educação, onde eu pude acompanhar e falar mais próximo do cotidiano escolar da escola a partir do olhar das crianças. Então, vocês vejam que foi se constituindo essas interlocuções aí em volta disso que eu fui construindo. Psicanálise, infância, educação. Então, as coisas estão muito interligadas. E foi da onde também eu pude fazer uma interlocução importante para o que eu venho pesquisando no mestrado, onde eu estou pesquisando mais precisamente o autismo de bebês e, a partir disso, os efeitos que tem dentro das escolas de educação infantil. Então, as coisas estão bem interligadas nessas discussões. Então, queria retomar um pouco dessa formação para falar, né, que, primeiro, essa formação saiu desse espaço muito, e aí, para também agregar nessa discussão que a gente vai fazer hoje. Então, nós vamos dialogando a partir desses lugares, dessa formação, e aí, a partir disso, a gente vai construindo o diálogo. A psicanálise pode nos ajudar quando a gente trabalha na educação, ou quando a gente está no trabalho com crianças, ou quando a gente trabalha, de alguma forma, um processo educativo, né? Mesmo não estando dentro de uma escola. Então, essa primeira dimensão do inconsciente, que ainda até hoje não é tão óbvia, muito embora a gente já saiba disso há tanto tempo, aí, mais de um século, não é tão óbvia em termos da nossa cultura, da nossa sociedade, mesmo da nossa
nossa vivência, muito embora a gente se depare com o inconsciente diariamente, com aquilo que eu não esperava fazer ou falar, e eu fiz ou eu falei, né? Essa perspectiva do Freud, ela modifica a ideia de que a racionalidade nos domina, de que a racionalidade está no centro da nossa vida. Então, a gente poder admitir ou assumir que existe um inconsciente, significa eu admitir e assumir que nem tudo que se passa na nossa vida, na vida das crianças na escola, está dentro de uma perspectiva racional, ou está dentro de uma perspectiva da vontade dessas pessoas, né? Tem coisas que as crianças fazem que são para além da vontade delas. Tem coisas que os adultos fazem que são para além da vontade deles. Então, acho que a gente precisa começar por aí para, né, tomar um ponto de partida. Temos essa, acabei de falar, né? A criança tem um saber, porque desde as primeiras experiências, ela já vai constituindo, vai dando passos na constituição de si como sujeito, a partir das marcas que ela vai fazendo, das primeiras experiências afetivas que ela tem. Então, a criança, ela não vem em branco e nem falhada, né? A criança vem com o que ela já produziu, o que ela já constituiu, o que ela já sabe. Então, esse é um ponto importante, né? E a educação, ela não vem para desabrochar os elementos inerentes de uma suposta natureza humana. A gente está aqui problematizando essa ideia de natureza humana, que veio aqui para... Então, com a educação, eu vou fazer isso desabrochar. Não. A educação vem para fazer a inclusão da criança e de qualquer ser humano, qualquer um de nós. A educação vem para fazer a nossa inclusão no mundo, que vai terminar por criar uma condição humana para a nossa existência. A educação vem para nos ajudar a dar contorno para aquilo que é da nossa condição humana, para que a gente, inclusive, avance nessa condição humana em uma direção civilizatória e não em uma direção de destruição, não em uma direção de barbárie. A educação vem para nos ajudar a dar contorno a uma constituição de sujeito que já estávamos fazendo desde antes de ter o contato com a educação, que já estávamos fazendo desde os primeiros momentos de vida em que a gente estava em uma relação afetiva ali, recebendo cuidado ou não recebendo, né? Mas que estávamos a partir daí já passando a nos constituir. A gente vai fazer um diálogo aqui, tá? Então, pode passar. Então, eu ouvindo agora o que a professora Gabriela trouxe, tem muitas coisas semelhantes assim com o que eu preparei. A gente não, por mais que a gente tivesse falado, né, mas o conteúdo em si a gente não tinha mostrado, assim, então, mas as nossas diálogos são semelhantes. Vocês vão ver que as referências são bem próximas, inclusive o próprio Renato Voltolini, né, a Kupfer, assim, foram autores que a professora Gabriela me apresentou, porque até então eram diálogos que eu não sabia que existiam no Brasil. Então, já vamos começar daí. É importante a gente falar que existem autores no Brasil que estão fazendo essa interlocução entre psicanálise e educação, e uma interlocução muito concreta, um trabalho muito sério, né? E o Brasil faz essa interlocução diferente de muitos outros países, assim, onde a psicanálise é de fato mais restrita à clínica e ao consultório. Então, não por acaso, né? Acho que o Brasil tem algumas questões importantes com a educação, e eu acho que esse diálogo se mantém no Brasil dentro dos espaços educacionais é convocado. Ou seja, quando há um psicanalista dentro de uma escola ou dentro de outros âmbitos educacionais, é requisitado o lugar de especialista, tanto pela equipe escolar quanto, né, outras pessoas que trabalham ao redor, assim, de alguém que vai estar lá para trazer respostas, para dizer o que então, se eu tenho algum problema com o meu aluno, então me diga o que eu tenho que fazer. E
a gente sabe que esse não é o lugar que a gente pretende ocupar dentro das escolas. A psicanálise não pretende ocupar esse lugar de quem vai chegar lá para falar o que deve ou não deve ser feito. Então é preciso a gente fazer essa separação, porque muitas vezes é esse lugar que é convocado, esse lugar de um saber, né, de quem vai trazer respostas. E aí até depois eu vou trazer mais, mas nesse sentido assim, de a psicanálise pode estar junto da educação para pensar os fenômenos educacionais, para estar junto com a equipe escolar pensando como e não dizendo algo com um saber. Então, é lógico que a psicanálise tem o seu saber e pode contribuir, mas não numa exclusividade. Pode voltar. E aí, a partir disso que eu estou trazendo, eu acho que a gente pode começar a pensar a psicanálise atuando em vários âmbitos da educação. E aí depois a gente pode pensar assim falando mais de experiências também para pensar esses lugares que são possíveis de serem inseridos. Outra questão importante de pensar psicanálise e educação é que a relação entre os dois é muito frequente, porque o que normalmente chega na sala de aula são as mesmas ou quase as mesmas coisas que chegam nos consultórios. Porque são atravessados, tanto a sala de aula quanto os consultórios, são atravessados pelos fenômenos da época, o que está ocorrendo no momento. Então, tanto dentro da sala de aula quanto nos consultórios, é o que se escuta, são as modificações que se ouvem. E aí eu até trouxe a questão do próprio autismo, que é uma discussão que está muito em evidência, tanto na sala de aula, e aí a equipe escolar, né, se debruçando sobre isso para tentar achar algumas respostas ou algumas alternativas, tal qual isso está aparecendo muito também nos consultórios, esses aumentos e tal. Então, vocês vejam como são questões muito atravessadas, tanto que aparece no âmbito educacional, quanto que aparece pensando num termo claro, assim, da psicanálise enquanto clínica, né? Mas, enfim, também vamos expandir um pouco essa ideia. Eu trouxe esse texto do Freud, muito importante, que ele fala em 1913, ele vai retomar uma questão bem importante, pensando na época, mas essa época também a gente pode retomar isso, que ele vai escrever um texto falando sobre o interesse científico da psicanálise. E aí tem lá um tópico específico em que ele vai falar sobre o interesse da psicanálise para as ciências não psicológicas. Então, o que a psicanálise poderia se interessar para além de ciências psicológicas? Então, ele vai falar lá sobre... E ele vai fazendo tópicos, assim, para cada uma das ciências em que a psicanálise pode ter um diálogo. E aí ele vai falar sobre a biologia, vai falar sobre a história, vai falar sobre vários outros campos de saberes que podem ter uma interlocução com a psicanálise e vai lá citar a educação e essa interlocução possível que poderia ser feita. Então, duas questões que ele vai levantar, tem mais questões, mas questões fundamentais que ele vai colocar, que seria interessante pensar a psicanálise dentro da educação, primeiro para falar sobre a questão da sexualidade, para que isso não fosse tido nos campos educacionais como uma coisa que deve ser censurada ou evitada. E também outro ponto muito específico que ele coloca no texto é que seria interessante que a educação se interessasse por o que ele falou nas fases de desenvolvimento infantil, né? Fase oral, fase anal, para pensar alguns fenômenos do desenvolvimento das crianças e dos jovens. Então, vocês vejam o Freud já colocando a educação como um possível diálogo, uma possível interlocução com a psicanálise. Outra questão importante da gente pensar é dessa relação, né, dessa união que frequentemente se faz entre psicanálise e psicologia,
normalmente se relaciona com esse lugar de escuta, porque ambas as áreas, o ponto principal se trata da escuta. Mas a escuta também não é um fenômeno exclusivo da psicologia ou da psicanálise. A escuta, ela pode ser um fenômeno praticado em muitos ambientes, inclusive o ambiente educacional. E aí a gente pode pensar a escuta enquanto uma ética, não enquanto uma ferramenta. E aí isso ficou um pouco claro já na fala, né, da Gabriela, de pensar essa questão da ética da escuta. Porque se trata justamente, como tu tinha trazido, da ignorância, de um não saber ainda, né? Então, uma escuta que se propõe a escutar de fato o que o sujeito tem a dizer. E aí até o Lacan coloca uma questão importante de não compreender rápido demais as coisas, porque a partir do momento em que eu escuto já pensando no que o sujeito vai falar, as coisas podem ficar meio estranhas, assim, né? A gente pode misturar muitas coisas, fazer interpretações equivocadas. Então, a partir do momento em que se escuta, para depois a gente pensar em interpretar, para depois pensar em compreender, a gente já está falando de uma escuta ética, de uma escuta onde o sujeito pode colocar as suas questões sem uma prévia questão de quem está escutando. Então, uma escuta em que o falante tem o protagonismo. Vou abrir para mais uma rodada. E agora a Prof. Gabi.